Boa noite, povo lindo. Eu queria, antes de qualquer coisa, saber se tá aparecendo certinho ou se tá errado. Porque a última vez que a gente tentou transmitir aqui em paisagem não deu muito certo. Agora tá aparecendo certo ou não? Desculpa as falhas técnicas que a gente teve. A gente está tentando adaptar o VMix, que ia ser muito mais fácil, ia ser muito mais bonito, né? Então eu queria saber se tá aparecendo ok ou não. Primeiro ponto. Ou tá errado. Boa noite a todos. Tá deitada a tela, né? Eu não sei porque que fica assim. Então, queridos, vamos deixar assim por enquanto. É normal porque quando a gente vira ali, ele fica deitado. Eu não sei porque ele não tá mais ficando normalmente em paisagem. Tá? Então vamos lá. Eu quero primeiro pedir desculpa a todos, porque nós tivemos hoje um percalço. A gente estava testando aqui o programa VMix, tá? E o programa VMix não deu tão certo assim na hora da transmissão. Ele é um ótimo programa, mas na hora da transmissão ele não deu muito certo, tá, queridos? Então por isso que atrasou um pouco o culto hoje. Tá bom? Eu sei que assim é ruim, não fica bom até para assistir na televisão, mas é o que a gente pode fazer no momento. E depois eu prometo que para domingo que vem vai estar tudo arrumado isso aqui. Domingo que vem vai ser top. Vai ser um culto com VMix, vai ser um culto Mega Blaster. Tá bom, queridos? Deixa eu acho que eu apagar a luz de trás ali, porque tá muito forte, né? Então, mais uma vez, eu e minha esposa, nós pedimos desculpa aí pela falha, porque a gente estava atualizando com o VMix. A gente estava atualizando aqui e não deu muito certo, né? Na hora da transmissão não deu certo. Foi top, tava tudo certinho, tava tudo programado o culto. E na hora da transmissão a gente teve um pouquinho de dificuldade, tá? Eu quero dar boa noite a todos. Eu tô vendo aqui a Fernanda, boa noite Felipe, boa noite Zeca, boa noite Thelma, Yasmin, Marilza, Irineu, Alexia, todos que estão aqui conosco. Hoje a gente vai ter uma palavra muito especial do Senhor. Nós vamos ter uma palavra que Deus vence as nossas lutas. Olha que palavra maravilhosa. Deus vence as nossas lutas. Então, mais uma vez, eu quero pedir desculpa a todos. E domingo que vem, a promessa de a gente estar funcionando com o VMix. E aí sim fazer um culto já com versículo para a gente ler junto. De repente um vídeo, de repente uma imagem, tá bom, queridos? Tava tudo programadinho, mas na hora da transmissão não deu certo. E por isso que travou, né? E a gente não conseguiu fazer ao vivo. Acho que tá mudo, mano. Tá mudo? Você tem hora que você baixou o som Não. todo? Fala, galera. E aí, voltou? Tem hora que você baixou o som todo? Não, mas eu voltei. voltei. Fala, galera. Top! E agora, tá com som ou não? Senão a gente vai arrumando aqui. Vou esperar vocês falarem se tá com som ou não. Amor, como que eu vou saber se tiver mudo? Então vê aí, por isso que eu tô falando, entra na página, meu Deus do Tô céu. falando que tá mudo. Marilza, obrigado Marilza por falar que agora tá top. Agora sim. Tá com som? Obrigado. Então vamos voltar, voltando. Aí galera, boa noite a todos. Boa noite Marilza, boa noite Fernanda, boa noite Jéssica, boa noite Felipe, boa noite Zeca, boa noite Yasmin, Alexia. E tá todo mundo uma ótima noite. Deixa eu explicar então novamente. Queridos, nós estamos aprendendo a mexer com um programa que chama VMix. Esse programa, ele é muito bom porque assim, quando a gente for falar um versículo bíblico, vai aparecer para você o versículo e você vai acompanhando junto. Se a gente quiser mostrar um vídeo, dá para mostrar. Se você quiser ver uma imagem, dá para mostrar. Então é um programinha muito bom. Só que na hora da transmissão, eu ainda estava tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu estou aprendendo a mexer com ele.
E tava tudo ok. O celular estava funcionando como câmera, só que ele travou, simplesmente travou, e eu não tinha tempo de começar a fazer tudo novamente. Então a gente vai ter um culto hoje no modelo antigo, e domingo que vem, se Deus quiser, a promessa de um culto já certinho com os versículos tops, e vocês vão estar junto conosco. Boa noite a todos que estão entrando aí. E vai ser assim um culto muito especial, já programado, bonitinho, tudo certinho, com tecnologia avançada. Você praticamente vai ter um culto físico na sua casa de tão avançado que vai ser a tecnologia. Então, queridos, a gente vai fazer hoje um pouquinho diferente as coisas, tá? Nós vamos começar com a palavra. A gente vai ter provavelmente um louvor e a pastora Aline vai dar uma palavra final e uma oração. Como nada é por acaso, não sei o que Deus tem para essa noite, mas eu sei que a gente vai ter um ensinamento muito especial e a pastora vai finalizar com oração. Queridos, eu estou também descobrindo como a gente fazer entrevistas pelo Facebook. Baseado nisso, eu gostaria de repente fazer um culto de testemunhos, né? Eu tô vendo o Alessandro também, boa noite, Alessandro. Eu quero fazer um culto assim diferente, que a gente possa participar. Quem não viu, domingo passado nós tivemos perguntas e respostas com o pastor Luiz e foi uma aula. Foi assim uma aula, foi sensacional. Então se você perdeu, eu convido você a assistir a ministração do pastor Luiz de domingo passado. Porque assim, foi muito especial. Ele falou sobre blasfemar contra o Espírito Santo, a gente falou da questão de exercer ministérios, a gente falou da questão se eu posso jogar na loteria, nós falamos de uma passagem de Saul, que é o que a gente vai falar hoje. Hoje o tema do culto é Deus vence as nossas lutas, Deus vence as minhas e vence as suas lutas. Então, mais uma vez, quero pedir desculpa a todos pelo que teve de última hora, mas para domingo que vem, tamo junto, fazer um culto mais caprichado. Mas agora, a festa é para o Senhor. E a gente vai ter uma palavra muito especial. Então, mais uma vez, eu falo assim, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos participar juntos, vamos avançar juntos e vamos fazer juntos este culto. Tá? A palavra de hoje, enquanto nós estamos falando a palavra, se você quiser aí fazer um pedido de oração, tá? Pastor, gostaria, porque a gente vai ter um tempinho de oração no final. Pastor, gostaria de oração por tal coisa, gostaria de oração pela minha família, gostaria de oração por cura, gostaria de oração por fim de coronavírus, gostaria de... seja o que for. Vai deixando aí seu pedido de oração, tá bom? E assim, hoje a palavra está em Samuel 26. Samuel 26. Eu vou ler para vocês. Queridos, é um pouquinho... a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Eu gostaria que vocês estivessem aí comigo, porque vai ser o capítulo inteiro. Mas é muito importante para a gente entender como que funciona isso. Então, mais uma vez, vem comigo. Agora vamos começar o culto para valer. Eu quero que você aí abra o seu coração, escancare o seu coração. Vamos começar aí, força aí na peruca, que agora a palavra do Senhor poderosa vai tocar o meu e o seu coração. Escancare seu coração essa noite. Então vamos lá. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 26, diz assim, acompanhe comigo. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não está Davi escondido no outeiro de Aquilá defronte a Gesimom? Então Saul se levantou no outeiro de Aquilá, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens. Ouçam bem o que eu estou falando. 3.000 homens. 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto
de Zif. Querido, você imagina que você é escolhido por Deus, você está fazendo as coisas certas, e o rei que você honra vai atrás de você com 3.000 homens. Palavra do Senhor. Continuando, versículo 3. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte a Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e ele mandou pessoas para espiar, para ver o que estava acontecendo. E ele viu que Saul estava descendo para procurar ele. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Ok? Versículo 8. Vamos para o versículo 9. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor... Perdão, gente. Hoje tá, né? Eu vou agora para o capítulo 8 aqui. Vamos lá. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. Tá bom? Abissai, que era o servo de Davi, desceu com Davi no acampamento de Saul, que tinha 3.000 homens. E Abissai falou para Davi: Rei, deixa eu enfincar uma lança no seu inimigo. E não vai ter segunda vez, eu já vou acertar de primeira. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi não permitiu que matasse Saul, embora Saul quisesse matar Davi. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Davi, continuando: O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. 3.000 homens veio atrás de Davi, junto com o rei Saul. E ninguém acordou naquele acampamento, porque Deus fez com que todos tivessem um sono profundo. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Davi pegou a lança de Saul e foi bem longe. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a bilha de água de que tinha em sua cabeceira? Então Davi estava longe,
estava num monte, e ele gritou para Abner, que era o general de Saul, e falou: "Ô Abner, você não devia estar protegendo o rei não? Por que você está dormindo? Vai cair a ira do Senhor sobre vocês, porque era para você estar guardando o rei. Onde que está a lança do seu rei neste momento?" Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: "Não é esta a tua voz, meu filho Davi?" E disse Davi: "É minha voz, ó rei." Disse mais: "Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? O que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos?" Davi estava falando para Saul: "Por que você me persegue? Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: eu pequei. Volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um com a justiça e a lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo caminho e Saul voltou para o seu lugar. Boa noite, Ivonete! E família! Que bom que a internet voltou. Queridos, o texto é um pouquinho grande, mas deixa eu explicar antes. Agora vamos contar uma história. Fazer que nem antigamente, senta que lá vem a história. Vou te contar uma historinha. O povo de Israel não tinha rei, mas estava muito bem o povo de Israel. E ele tinha o profeta Samuel, um homem que ouvia a voz de Deus aqui, audivelmente. Estamos falando do Velho Testamento, de um homem que ouvia Deus audivelmente, o profeta Samuel. E o povo de Israel falou assim: profeta Samuel, a gente quer um rei, nós queremos um rei. E Deus ficou até bravo, falou: vocês precisam de mim. Mas o povo insistiu tanto que Deus falou: tudo bem, já que vocês querem tanto, falou: Samuel, unge Saul, ele vai se tornar o rei de Israel. Eu quero que vocês comecem a pensar isso nos dias de hoje. Vamos supor que Deus unge você, o escolhido dele. Saul, ele era um rei temente ao Senhor. Ele fazia o que o Senhor queria. Ele era um rei que temia a Deus. Ele venceu algumas guerras porque Deus fez ele prevalecer contra os inimigos. Mas teve um dia que Deus foi bem claro e falou assim: Saul, eu vou entregar os amalequitas nas tuas mãos. Os amalequitas tinham um exército muito maior do que o povo de Israel. Muito maior. Tá? Muito maior. E Deus falou assim para Saul: eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos, mas eu quero que você destrua tudo. É para matar todas as pessoas dessa tribo, todas as pessoas. É para você destruir tudo que eles têm, não é para você ficar com nada deles. Essa foi a ordem do Senhor.
Talvez até algumas pessoas pensem, nossa, por que que Deus era tão bravo, ele era tão tirano? Não, queridos. Essa tribo era uma tribo que adorava outros deuses, era uma tribo que vivia em pecado, era uma tribo que não queria saber de Deus e ainda blasfemava contra Deus. Por isso Deus disse, você destrua tudo. Saul, com o exército de Israel, que era bem menor, venceu esta guerra. Eles venceram. Só que o exército que foi com Saul começou a falar assim: nossa, olha, eles têm tantos bois, tantas cabras tão bonitas. E as mulheres aqui, nós não vamos matar as mulheres. Rei, a gente podia levar o melhor do gado deles e levar as mulheres junto conosco. Saul, ao invés de obedecer a Deus, ele levou o melhor gado do seu inimigo, levou as mulheres do seu inimigo, se deitaram com as mulheres do seu inimigo. E o orgulho de Saul começou a crescer, a tal ponto que Saul foi num topo de um monte, segundo narra lá em 1 Samuel 15, tá bom, queridos? Eu tô contando a história de 1 Samuel 15. Narra que Saul foi num monte e criou uma estátua para honrar ele mesmo. Estava criando uma estátua para glorificar ele. Ele estava se achando bambambam. Bam, bam. O orgulho subiu a cabeça dele. Deus diz que se arrependeu de ter ungido Saul rei. E falou com o profeta Samuel. Falou, eu não quero mais Saul como rei. Estou retirando o meu espírito de Saul. Samuel ficou muito triste com essa situação e foi lá falar com Saul, falando: o que você fez? Por que você pegou as mulheres? Por que você pegou o gado do seu inimigo, sendo que o Senhor pediu para você destruir tudo? E aí começa, queridos, o que a maioria de crentes fazem. Começam as desculpas, a desculpinha. Luiz, fala, gente boa. Eu tô contando uma história para vocês bem resumida, porque a história de Saul e Davi é enorme, tá, queridos? Começou com desculpinha. Quantas vezes eu e você damos de desculpinhas para escapar de alguma situação? Não é bem assim, é porque aconteceu isso, isso, isso. A gente não assume o erro, a gente fica dando desculpas. Antes de Saul se arrepender, ele poderia ter se arrependido ao Senhor. Ele não fez isso, ele deu desculpas. Ele falou que, olha só, ele falou que os bois e as cabras, aquele gado tão bonito, o povo pediu para ele e ele deu ao povo para quê? Para o povo ofertar ao Senhor. A desculpinha esfarrapada aí. Em vez de ele fazer um negócio decente, ele falou que o gado que foi recolhido era para sacrificar ao Senhor. E agora vem aquela célebre frase de Samuel. E se acha que o Senhor se importa com o sacrifício? Ele se importa com a sua obediência. Por isso que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Você já ouviu essa frase? É melhor obedecer do que sacrificar? Foi Samuel que disse para Saul, tá bom? Porque Saul não obedeceu. Ele falou que era para sacrifício. Então, queridos, estão comigo? Manda uma mensagem aí. Estou contigo, pastor. Estão comigo aqui? Vem aqui comigo que a gente vai e depois a gente vai ter um tempo de oração tão especial hoje à noite. Vamos embora? E Deus retirou o espírito dele, do rei Saul, e colocou um espírito que o atormentava e o deixava com medo. E só tinha um jeito. Saul ficava louco, Saul ficava atormentado, ele ficava fora de si. Ele ficava endemoniado. E ficava com medo, e ficava atormentado. Só tinha um jeito de Saul ficar calmo. Quando ele ficava atormentado, as pessoas começaram a ficar preocupadas e falaram: o que a gente faz? E lembraram que tinha um garoto que chamava Davi, que tocava harpa. Obrigado, tamo junto. Valeu, Filipão, valeu, Luiz. Gente é boa.
Queridos, quando Deus se arrependeu de colocar Saul como rei, ele pediu para Samuel ungir Davi como rei de Israel. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Não era todos que sabiam disso ainda. E Davi foi escolhido. E toda vez que Davi tocava sua harpa, a música tirava o demônio de Saul e ele ficava calmo. Então toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava sua harpa. Eu não sei se é assim que toca a harpa, eu imagino. E Saul ficava calmo. Essa é a história de Saul. Bem resumida. E agora a gente vai chegar aqui. Aí surgiu um outro exército muito grande contra o povo de Israel. Os filisteus. E os filisteus tinham um gigante chamado Golias, de mais ou menos 3 metros de altura. E eles desafiaram o povo de Israel falando, tá aqui o nosso lutador contra o guerreiro de vocês. Se o guerreiro de vocês vencer, a gente perdeu a guerra. Se o nosso guerreiro vencer, vocês perdem a guerra. E todo mundo ficou com medo. Como que eu vou enfrentar um gigante de 3 metros de altura? Aí um baixinho, ruivinho, que ninguém olhava para ele, que foi ungido rei e nem todo mundo sabia, chamado Davi, com a sua fé, falou, quem que é esse gigante para enfrentar os escolhidos de Deus? Quem ele pensa que é? E ele falou, eu vou para a guerra. Todo mundo deu risada e todo mundo ficou preocupado, né? Você não ficaria preocupado? Você vê um baixinho, vai enfrentar um gigante, você fala, vamos morrer, vamos perder a guerra. E Davi, com umas pedrinhas, girou a fenda dele e matou o gigante. E com a própria espada do gigante, cortou a cabeça dele. Nisso o povo de Israel se encheu de coragem, correu atrás dos filisteus e venceu a guerra contra os filisteus. A partir daí foi treinado pelo filho de Saul e se tornou um dos maiores guerreiros da história de Israel, se não o maior guerreiro da história de Israel, que todos falam até hoje. Queridos, resumida a história. Só que Davi começou a ganhar notoriedade. Saul amava Davi, só que como ele estava endemoniado, ele começou a ficar orgulhoso, invejoso, e começou a passar a ter raiva de Davi. Então o seu próprio rei passou a ter raiva de você. É como se você, vamos falar, aí Luiz, você que está acompanhando, é como se você fosse escolhido por Deus, tá? E vamos supor que eu estou no comando e você está se destacando e eu começo a ficar com raiva de você. E ao invés de eu te ajudar, eu começo a dificultar a sua vida. E aí o que eu faço? Eu começo a pedir para você fazer coisas que são praticamente impossíveis. Só que o Senhor estava com Davi. E tudo que Saul pedia, Davi ia lá, guerreava e dava certo. E ele vencia. E Saul começou a ficar cada vez com mais raiva. E aí tinha uma musiquinha que as pessoas cantavam que era Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. A inveja de Saul foi tão grande que ele começou agora a perseguir Davi e tentou matar ele algumas vezes. Só que como o Senhor estava com Davi, não deu certo. Davi amava Saul e honrava porque ele era sua autoridade. Só que Davi teve que fugir para o deserto de Ziba, que nem está falando aqui na palavra. Agora vamos para o salmo nosso. Vamos pegar alguns ensinamentos deste capítulo de Samuel. Agora o que aconteceu? Davi fugiu e Saul ficou com tanta raiva que descobriu que Davi estava no deserto e levou 3.000 homens para matar Davi. Levou 3.000 homens para matar Davi. E Davi descobriu. E junto com seu servo Abissai, ele foi escondido na calada da noite no acampamento de Saul, que tinha 3.000 homens. Estavam todos dormindo, porque o Senhor era com Davi. Qual que é a sua luta hoje, querida? A sua luta é o medo? A sua luta é a ansiedade? A sua luta é coronavírus? A sua luta é perseguição na faculdade? Perseguição na escola? É perseguição no seu trabalho?
Qual que é a luta que você está passando hoje? A sua luta é na sua família? Pois muito bem, eram 3.000 homens contra pouquíssimas pessoas que estavam com Davi. E ele só estava em 2 pessoas naquele acampamento. Mas o Senhor fez um sono profundo e ninguém acordou. Ninguém acordou. Davi pegou a lança do rei Saul e foi bem longe. Até Abissai, que era seu servo, quis matar Saul. Davi falou, não, ninguém vai matar uma pessoa que foi escolhida por Deus. E bem longe, ainda Davi ironizou, ele gritou, ô Abner, você não vai proteger o rei Saul não? Porque eu poderia ter matado ele se eu quisesse. E Saul ainda percebeu que Davi poupou a vida dele e falou que amava Davi. Mas, queridos, isso foi momento, foi uma emoção do momento, porque Saul continuou perseguindo Davi. E só após a sua morte de uma forma bem trágica, do lado do seu filho, foi que Davi foi coroado realmente o rei de Israel. E foi cumprida a promessa de Deus que Davi se tornaria rei. Mas agora eu quero pegar o capítulo 26, a gente tem algumas coisas para aprender aqui no capítulo 26 de Samuel. Agora foi, né, querido? Agora engrenou. Vamos lá. Primeiro ponto. Mesmo se eu e você formos escolhidos por Deus, nós temos grandes chances de viver o contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida. Primeiro ponto de ensinamento. Eu, Marilza, Zeca, Thelma, Yasmin, Felipe, Luiz e Anteboa, Alexandre e Jéssica, todo mundo que está assistindo aí, Fernanda, eu e você podemos ser escolhidos por Deus. Deus tem um plano para a nossa vida e a gente não querer e fazer completamente o contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida. Foi o que Saul fez. E eu falo para vocês que o fim dele foi trágico. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Nós podemos fazer o contrário da palavra e podemos fazer o contrário do que Deus tem para a nossa vida. Segunda questão deste capítulo. Isso é uma coisa um pouquinho forte, é um pouquinho chato até de falar. Uma vida cheia de pecado, ainda mais quando a gente conhece a verdade, uma vida cheia de pecado nos leva, queridos, ouçam bem o que eu vou te falar agora, a ser possíveis agentes do diabo. Porque uma vida cheia de pecado nos torna próximos ao diabo, não próximo a Deus. E a gente passa a ser agente dele. Eu falo no seguinte sentido. Eu tô com pecado e eu não quero sair. Eu quero ficar pecando. Eu não quero ir na igreja porque falaram mal de mim. Eu não quero ir no culto porque não sei o quê. Eu tô saindo da igreja porque ninguém gosta de mim. Porque ninguém me dá atenção. E blá, 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 blá. Não leio a Bíblia porque é cansativa. Etc, etc. E a gente começa a ficar com o coração fechado e amargurado. E começamos a dar desculpas para não fazer a vontade de Deus. E pior que isso, atrapalhamos a vida das pessoas. Eu não acho que ir para a igreja salve ninguém, não. Eu não acho que ir para a igreja é tudo isso, não. Eu consigo louvar Deus da minha casa. E você vai obedecer tudo que o pastor fala? Você vai obedecer tudo que seu líder fala? Você vai obedecer tudo que seu pai e sua mãe fala? Larga a mão de ser careta. A gente começa a ser usado da maneira a tirar a pessoa do foco, que é Jesus. Uma vida cheia de pecado faz isso, que foi o que aconteceu com Saul. Por ele ter uma vida cheia de pecado, queridos, ele tentou matar o servo que amava ele. Inveja. Saul foi escolhido rei. Ele só não continuou rei porque ele pecou. Davi não seria rei no lugar de Saul. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui na história. Davi não seria rei no lugar de Saul se Saul tivesse obedecido a Deus. Saul continuaria sendo o homem escolhido por Deus. Mas ele fez o contrário do que Deus pediu e começou a ficar com inveja de Davi. E eu falo assim para vocês, queridos. Quantas vezes, talvez eu e você, vemos uma pessoa crescer
no espírito, crescer porque está lendo a Bíblia, crescer porque está com vontade de fazer as coisas de Deus. E muitas vezes a gente torce contra essa pessoa, porque a gente não se move, a gente fica parado e começa a ficar com inveja. E até torce para às vezes a pessoa tropeçar, para ela se tornar igual a nós. Ah, ela também pecou. Muitas vezes eu e você podemos estar torcendo para uma pessoa, ao invés de crescer em Deus, cair. Só para a gente se sentir melhor. Mais um ensinamento dessa palavra. É um pouquinho forte, mas depois a gente vai começar com as coisas boas, tá? Agora vamos ver quando você é o escolhido de Deus. Davi foi o homem escolhido por Deus e Davi ele foi proclamado como um homem segundo o coração de Deus. E Davi pisou na bola feio, mas ele se arrependeu e ainda continuou com o título. Mas neste capítulo 26, Davi não tinha pecado contra o Senhor. Ele era fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, queridos, primeiro ponto, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer doenças, nós vamos sofrer brigas, a gente vai ser humilhado, mas Deus é contigo. Primeiro ponto que eu quero ensinar para você. Você pode pegar coronavírus, você pode estar na sua casa triste porque você não está saindo de casa, você pode estar ansioso para trabalhar, você pode estar preocupado, pessoas podem estar te humilhando, você pode estar passando luta na sua família, mas quem vence as suas lutas é o Senhor. Porque tinham 3.000 homens contra 2 naquele momento, e Deus não deixou nenhum dos homens relar em Davi. E ele estava foragido, ele fugiu. Quem falou que ele não passou por lutas? Ele passou por luta, ele estava fugindo do rei que ele honrava. Veja muito bem, queridos, ele estava fugindo do rei que ele honrava. Ele nunca foi contra Saul. Muito pelo contrário, ele honrou Saul enquanto Saul tentava matar ele. Deus não desamparou Davi em nenhum momento. Davi foi livre de Saul todas as vezes. Tinha 3.000 homens e só 2 desceu para o acampamento. E Deus não deixou ninguém acordar. Davi poderia ter matado Saul, mas ele não fez. Deus é contigo. Seja coronavírus, seja ansiedade, seja depressão, seja humilhação, seja lutas familiares, seja o que for, desânimo. Deus é contigo. E você tem que saber que se você ama Ele e for fiel ao Senhor, Ele vence a sua luta. Ele não prometeu que a gente não teria luta. Ele prometeu que a gente sairia vencedor. Ele vence a sua luta. Ele venceu inúmeras vezes as lutas de Davi. Segundo ponto, a gente tem que saber esperar. Davi foi ungido rei quando era novo e se tornou rei eu não sei quantos anos depois. Mas ele já era adulto. E antes de se tornar rei, ele teve várias guerras, passou por várias situações difíceis, foi perseguido pelo próprio rei que ele amava. O rei chegou a jogar a lança nele. Ele passou por muitas coisas. Eu falo assim, eu e a Aline, por exemplo, a Aline até comentou um dia que ela já não tinha no coração essa questão de querer ser pastora. Tinha saído até do coração dela. Nós, depois de 14 anos, a gente já tinha recebido há muito tempo atrás uma promessa que nós seríamos pastores. E nós viramos pastores 14 anos depois. Porque foi a hora que Deus falou, agora vocês... E eu não acho, porque é Deus que faz, não sou eu, querido, eu não sou nada. Mas foi a hora que Deus falou, agora você está pronto para ser pastor. Levaram-se 14 anos, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. As coisas acontecem na hora que Deus quer. E o tempo dele é perfeito, a vontade dele é perfeita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não tem que discutir a vontade de Deus. Deus sabe o porquê está fazendo naquele momento. Nós temos que saber esperar. Outra coisa importante deste capítulo é honrar a autoridade. Nós podemos corrigir os líderes, queridos.
Se eu errar, você pode me corrigir. Nós podemos corrigir um líder que está fazendo algo errado. Nós podemos corrigir pessoas. Mas Davi, que tinha total liberdade, até para matar Saul, ele poupou a vida de Saul 2 vezes. Ele teve Saul nas mãos dele e não matou o rei. Porque ele falou, esse rei foi escolhido por Deus. Se foi escolhido por Deus, eu quero honrar ele. Davi honrou a Saul, mesmo, talvez, assim, vamos colocar entre aspas, mesmo não precisando honrar Saul. Porque Saul já não era mais rei. Saul estava com um demônio dentro dele. Mas Davi sabia que ele tinha sido escolhido por Deus e não matou. E continuou honrando e amando Saul até o final. Então nós temos que honrar as nossas autoridades. Eu preciso concordar com tudo que os políticos fazem? Não. E a gente deve lutar pelos nossos direitos. Mas a gente tem que honrar as autoridades. Agora, neste momento, se Deus colocou o Bolsonaro e os outros governadores, a nossa função é orar e honrar a vida deles. Se eles fizerem coisa errada, a gente pode até corrigir. Mas Davi não corrigiu, mesmo Saul estando errado. O que eu tenho para mim, queridos, um aprendizado que eu tenho é o seguinte. Se nós reclamássemos menos das autoridades e orássemos mais por elas, a gente teria um país diferente. A nossa questão é que, Bolsonaro não presta, o Lula não presta, não sei quem não presta. A gente é muito bom em reclamar, mas muito ruim em orar por eles. Porque se eles estão numa situação que estão fazendo o contrário da palavra, e eles estão no poder, a minha função é falar, Deus, toca nesta alma, toca nesta pessoa, faz ele fazer a tua vontade, faz ele reconhecer que você é o Senhor. Honrar as autoridades. Davi honrou, mesmo sem precisar honrar. Talvez seja um sinal para nós, honrarmos as nossas autoridades e orarmos por ela. Queridos, tem vários, deixa eu ver aqui tudo que eu marquei, que a gente vai esquecendo. Outra coisa importante para as pessoas que são escolhidas por Deus, para Deus vencer a tua luta, tá? A importância de perdoar. Davi perdoou Saul. Às vezes na igreja a gente não perdoa um irmão que olhou, não cumprimentou nós, ou olhou torto, ou brigou. Em algumas vezes eu já vi pais brigando para proteger os filhos e um dia depois os filhos já estavam amigos, brincando, conversando e os pais estavam brigados. A importância do perdão. A gente está falando aqui de situações pequenas. Na história de Davi, Saul tentou matar ele. Saul jogou uma lança para matar ele. Ele teve que fugir para o deserto. Querido, você acha que morar no deserto é fácil? A Bíblia relata que Davi teve sede, que a situação era difícil, que eles passavam frio à noite, que passavam fome. Ele estava sendo perseguido. E ele perdoou o rei que estava perseguindo ele. A importância da gente perdoar as pessoas. Como é importante nós perdoarmos as pessoas. Como é importante o perdão. Por isso que Jesus falou 70 vezes 7 no dia. Perdoar 70 vezes 7. Então, queridos, como é importante o perdão. Como é importante o perdão. E devemos estar sempre, Jesus falou isso, devemos estar sempre vigilantes. Veja bem, Davi poderia ter matado Saul se quisesse. Ele não matou. Mas ele falou para o general de Saul, por que você não está vigiando o rei? Por que você não está protegendo o rei? A nossa maior vigilância, queridos, não são contra pessoas. A nossa maior vigilância é contra nós mesmos. Porque a gente tem uma luta constante entre fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Devemos estar vigilantes. Porque nós não sabemos a volta de Jesus, mas no que está acontecendo nos dias de hoje, a gente tem alguma dúvida, você tem alguma dúvida de que a volta de Jesus está próxima? Não estou falando que vai acontecer amanhã, mas não, querido, está acontecendo tudo que Jesus falou que ia acontecer. E muitas vezes a gente não se tocou que o nosso principal motivo agora
é se jogar aos pés da cruz, é se jogar aos pés de Jesus. A gente não faz isso. É momento de arrependimento, é momento de vigilância, é momento de oração, é momento de jejum, é momento de pegar a palavra e ler. E Deus cumpre aquilo que ele fala. Ungiu Davi, Davi virou rei. Ungiu Davi, Davi virou rei. Igreja de Curitiba, deixa eu te falar uma coisa. Deus te escolheu primeiro. O Wilson mandou esses dias um versículo. Deus me escolheu primeiro. Deus te escolheu primeiro. Não foi você que escolheu a Deus. Deus te escolheu primeiro. E Ele tem promessas sobre a sua vida. Ele quer ser a voz que clama pela vida das pessoas. Ele quer ter intimidade com você, igual Deus tinha intimidade com Adão lá no Éden. Ele quer vir te visitar e conversar com você à tarde. Ele deixou o Espírito Santo para conversar com você a hora que você quiser. Você não tem que pedir para alguém levar recado para Deus. O Espírito Santo leva e ainda intercede pela minha vida e pela sua. Ele deixou o Espírito Santo dentro de mim, de você, para falar com ele a hora que você quiser. Ele deixou para você pedir. Ele falou, pedir e dar-se-vos-á. A gente não pede, quando pede, pede errado. Boa noite, sogritia. Então, queridos, Deus deixou um presente para nós. É um pedacinho dele que, além de tudo, intercede pela minha e pela sua vida. Que fala com Deus, que pede e clama pela nossa vida sem a gente merecer. Deus cumpre as promessas dele. Deus cumpriu a promessa de Davi. Davi foi ungido rei, virou rei na hora certa. A todo mundo fala, por que demorou tanto? Porque foi a hora correta. Ele virou rei a hora que ele estava preparado, a hora que ele estava maduro, com maturidade. As coisas não acontecem na nossa vida porque a gente às vezes é muito imaturo. A gente precisa crescer no Senhor. Precisamos ter maturidade. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, saber o que Deus tem para mim e para a sua vida. O que eu quero deixar para você é que, para aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem a Deus, aqueles que são justos, querido, fica tranquilo. Deus vence a sua luta. 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 Tá difícil? Chore se precisar. Mas não coloca no Facebook que tá tudo muito difícil. Não coloca no Instagram que a vida é horrível. Não coloca no Instagram que você precisa viver mesmo e beber. Não coloca, não. Vai lá no seu quarto em secreto. Você tem o Espírito Santo que intercede por você. Começa a orar em secreto. Fala para Deus, chora no colo dele. E fala o quanto você ama. E fala, Deus, me ajuda a andar nos seus caminhos e longe do pecado. E começa a ver a sua vida mudar. Começa a ver sua família mudar. Começa a ver você sendo humilhado e sendo exaltado depois. Começa a ver aquelas pessoas que te humilharam e vir pedir oração. Porque elas estão perdidas sem Deus. Começa a ver a cura acontecer na sua vida. Quantas famílias curadas de coronavírus a gente tem visto? Curadas. Começa a sentir o abraço do Espírito Santo. E entenda, para um justo, para uma pessoa que quer seguir a Bíblia, e pecador, porque nós somos pecadores. Mas para um justo, Deus vence a sua luta. Deus vence a sua luta. Você vai fazer o que você pode, o que você não pode, fica tranquilo que Deus já está fazendo. Quando você está dormindo, Ele trabalha. Na guerra espiritual, quando você ora, Ele vence a guerra espiritual para você. Quando você está fugindo, você precisa de uma cura, precisa de qualquer coisa, Deus vence a sua luta, querido. Entenda bem que Deus vence a sua luta. Eu quero, junto com você, ter um momento especial de oração. Mas como Deus é maravilhoso, a gente vai ouvir um louvor rapidinho, mas a pastora Aline vai fazer essa oração com todos nós hoje. Né? Não deu certo porque travou o programa, tudo certinho.
E é ela que vai finalizar e é ela que vai puxar essa oração. Eu vou estar aqui orando e intercedendo por todo mundo, mas quem vai puxar essa oração é ela. E eu quero dizer mais uma vez para você, Deus vence a sua luta. Começa a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Começa a não usar redes sociais para falar dos seus problemas. Começa a usar a rede social do Senhor que chama Espírito Santo para falar pela sua vida, clamar pela sua vida no seu quarto. Tá? E fala com aquele que mais te ama. Procura pessoas que amam você. Eu esqueci de falar só um detalhe da palavra. Como é importante nós andarmos juntos com pessoas que amam a Deus. Davi não foi sozinho, ele escolheu o servo. O servo dele, o Abissai, falou que eu vou com você. Como é bom, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser o corpo de Cristo. Davi não foi sozinho, o servo foi lá e falou, eu vou com você. Nós precisamos das pessoas, nós temos que ser uns pelos outros. Deus vence a sua luta. Tamo junto, igreja mais linda do Brasil. E eu declaro a vitória, uma semana abençoada e uma semana de declarar que Deus vence a sua e a minha luta. Amém? Vamos ouvir um louvor e depois tem um tempinho de oração. Por meio do sangue derramado naquela cruz, essa noite nos reunimos para te engrandecer, Senhor amado, para te exaltar, te dar a glória, a honra devida ao teu nome, ó Rei. Nós te aplaudimos e te adoramos, Santo, digno, tu Rei, aleluia. Levanta bem alto a tua voz e declare isso ao Rei essa noite. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
gente, como o Dani falou, né? A gente teve que adaptar algumas coisas que a gente tinha preparado para hoje. Então, o culto ficou de trás para frente hoje. Tudo bom, queridos? Espero que todos estejam bem. É uma alegria sempre para nós estarmos fazendo o culto online, assim, né? Claro que a gente quer voltar logo, a gente quer ter o tempo junto na igreja, ter os nossos momentos, mas assim, a cada dia que passa a gente percebe que isso tem sido uma dificuldade muito grande, né? A gente percebe igrejas que voltaram, que tiveram que parar de novo, igrejas que receberam a visita da polícia, né? E a gente não quer passar por isso, e então a gente percebeu e sentimos da parte de Deus que ainda é tempo da gente estar online. A gente gosta desse formato? Não, a gente gosta desse formato pra ficar na internet, a gente gosta de Facebook pra postar coisa, né? Mas hoje é a ferramenta que Deus nos deu e vamos aproveitar isso. Pior seria se a gente não tivesse nem essa ferramenta e tivesse em casa todo mundo sem nem um pouquinho da gotinha assim de intimidade uns com os outros, né, gente? Então eu queria trazer uma palavra prévia, o Dani trouxe uma palavra muito importante, muito poderosa ali sobre Davi e Saul. E o que eu quero trazer tá lá em 2 Coríntios 6. É um capítulo foi um capítulo que me impactou muito quando eu me converti. Até hoje que eu leio ele, eu fico muito impactada. E lá diz assim, a partir do 1 eu vou ler, tá bom? Então, 2 Coríntios 6. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos, as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, mostramos isso pelo nosso amor verdadeiro. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos também a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos a muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade temos tudo. Até aqui, eu queria ler, até o 10. Ele continua o capítulo ainda, mas ele vai falando, ele começa a falar de outras coisas. Gente, desculpa, gente, que eu me atrapalhei na leitura aqui, meu marido ficou rindo de mim. Ai, que mentira. Gente, o que mais impacta nesse versículo, nesse capítulo, além de tudo que ele falou, é que tudo que ele falou é verdade. Ele passou por isso, eles passaram por isso. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Atos, você vai ver ele relatando. Tudo que ele está relatando aqui, eles deixaram registrado ali. E justamente essa semana eu tenho lido ali os últimos capítulos de Atos, e quando Paulo foi preso, e ele teve que apresentar uma defesa diante de vários... vários líderes ali do povo, vários governadores e imperadores, né? E antes dele conseguir apresentar a defesa dele, ele foi linchado pelo povo, ele foi agredido e ele
Deus livrou ele de ser morto pelo povo, porque estava falando do amor de Deus. E eles não conseguiam fundamentar uma acusação contra ele, mas de alguma forma eles fizeram o que fizeram, conseguiram prendê-lo, enfim. Mas em nenhum momento Paulo desistiu, em nenhum momento Paulo parou, em nenhum momento ele parou. E ele está falando aqui para a igreja de Coríntios, que é uma igreja que ele deu várias instruções específicas, e inclusive essa também. Esse capítulo também é uma instrução específica que ele está dando, para que a gente não venha parar, para que a gente, e que não só não parar, mas que o nosso testemunho como cristão faça com que as pessoas vejam o poder de Deus, para que as pessoas vejam o amor de Deus. E ao mesmo tempo que ele era ali agredido pelo povo, pelas pessoas que queriam matar ele, ele também era, os amigos dele, aqueles que amavam ele, cobriam ele de oração. E, gente, nós precisamos da oração uns dos outros. E aqui ele está falando pra gente ser perseverante, pra gente não parar, pra gente amar, pra gente cuidar. Então, queridos, não pare, não se deixe calar, não se deixe levar pelo pecado. A cada dia que passa, nós vamos ser mais testados ainda naquilo que nós sempre defendemos. Você defendeu a sua vida inteira o Evangelho de Cristo, e agora chegou a hora de nós sermos provados. E muitos irmãos, infelizmente, têm deixado passar, tem deixado a fé por causa de pecado, tem deixado a fé por causa de mentira que o diabo tem colocado. Gente, ainda vai vir o anticristo, e muitos cristãos já estão perdendo a fé nesse momento. A hora que chegar o anticristo de verdade e que ele for realmente vamos dizer, liberado para ser o anticristo, aí que o bicho vai pegar mesmo, gente. Então agora é o momento da gente se manifestar o poder de Deus na sua vida, na sua família, dentro da sua casa. Não aceite dentro da sua casa brigas, não aceite confusão, todo espírito de confusão na sua casa, não aceite, queridos. Perdoe seus pais, perdoe seus filhos, perdoe seus maridos, suas esposas. Não deixe que o diabo tome lugar na sua vida. A intenção do diabo é nos destruir, nos calar, e ele não vai conseguir em nome de Jesus, querido. Então, toda vez que você perceber na sua vida, aí na tua família, um clima estranho, briga demais, gente, pode ter certeza que o diabo está tentando destruir vocês. Vocês não podem deixar. O Espírito Santo de Deus está em nós. Nós temos as armas que precisamos. E agora nós vamos orar, e eu quero declarar na sua vida que esse espírito de confusão na sua vida e de toda essa dificuldade que é por ter em nome de Jesus, seja ansiedade, seja o que for, querido, são dias difíceis, é verdade, nós reconhecemos que são dias difíceis, mas nós temos um Deus poderoso. E nessa palavra o Paulo diz pra gente perseverar, que parece que a gente tá morto, mas aí que estamos vivos, parece que nós não temos nada, mas aí que temos tudo, porque o nosso tudo é Jesus, sem ele realmente nós não temos nada. Se apega no Senhor. Hoje a gente não tem mais culto na igreja, a gente não tem mais louvor, a gente não tem mais nada na superfície. Agora o que nós precisamos é do que está na raiz, o que está na profundidade. Se a gente não tem nada na profundidade, a gente não tem nada, gente. Então tudo que você construiu em Jesus, agora é a hora de você usar. Não que não fosse antes, mas agora é que você vai mais precisar usar. Então se você ainda não está com a sua fé firmada, sua raiz ainda não está firme, profunda no Senhor, é hora de você regar e adubar. Tá bom, queridos? Então eu vou orar por vocês, por nós todos, na verdade. E eu vou orar geral aqui, mas se vocês durante a semana tiverem dificuldades e precisar de ajuda, fale conosco, porque nós estamos todos na mesma guerra. Amém, queridos? Querido Deus, Pai amado, eu venho colocar a vida de cada um na Tua presença. Senhor, eu não sei o que cada um está passando. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu venho te pedir que o Senhor nos dê perseverança. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a não desistir, nos ajuda a continuar, mesmo quando vier o desânimo, mesmo quando vier o desespero de não saber quando isso tudo vai acabar. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ficar desesperados, ó Pai, mas que possamos ter o nosso coração e a nossa paz em Ti. O Senhor nos promete a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor dê a paz a cada um desses que estão assistindo, Senhor. E aqueles que já saíram da live, aqueles que não entraram hoje, aqueles, ó Pai, todas essas pessoas, ó Pai, que o Senhor sabe que está no nosso coração, que o Senhor venha a acalmar o coração deles, que o Senhor venha, Senhor,
trazer paz, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros e não desistir, Senhor. Não nos deixe desistir, Deus. Nos livre, Senhor, de deixar o Senhor, ó Pai. Nos livre, Senhor, de negarmos o Evangelho, Senhor. Mas mesmo quando estamos sendo, Senhor, acusados injustamente ou muitas vezes atacados, ó Pai, espancados muitas vezes até moralmente, Deus, que o Senhor em nome de Jesus nos faz permanecer no Senhor, ó Pai. Perseverança, Senhor, seja a palavra de ordem, Deus, e que o Senhor seja o árbitro em nosso coração. Não deixe que a gente venha agir impulsivamente, Deus. Não deixe que o diabo ache lugar em nós. Não deixe que o diabo ache nenhuma brecha no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a permanecer firmes no Senhor, firmes na Tua palavra. Nos prepara uma semana maravilhosa e abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos viver um dia de cada vez, sabendo que o Senhor está cuidando de todos os dias da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos maridos, das esposas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha restaurar as famílias, repreende todo espírito de confusão, todo espírito de briga, caia por terra em nome de Jesus, toda miséria, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Senhor amado, mas que o Senhor venha trazendo, Senhor, cura, libertação e restauração. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pelo Senhor e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. E a você, Satanás, nós te repreendemos, Satanás. Você não tem lugar na nossa vida. Todas as suas artimanhas para nos derrubar, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu te repreendo de todas essas casas. Pega tudo que é seu e vai embora. Você não tem lugar nas nossas vidas. Você não tem lugar na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas. Caia por terra em nome de Jesus. Você não tem lugar nas nossas finanças. Em nome de Jesus, Satanás, pega tudo que é seu e vai embora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que todas essas pessoas que estão junto comigo agora nessa live, confiam em Ti também. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti, em nome de Jesus, Pai. E extermina, Pai, esse vírus dessa terra, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade de voltarmos, ó Pai, termos nossas comunhões, ó Pai, nos cultos, ó Pai, nossos encontros com a nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixe esmorecer, ó Pai. Não nos deixe esmorecer, em nome de Jesus. Nos fortalece no Senhor. Confiamos em Ti. Enche, Senhor, o nosso coração de ânimo, Senhor, na Tua presença agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Eu espero que vocês estejam bem aí, que vocês fiquem bem, fiquem em paz, que a paz do Senhor esteja no lar de vocês. O Arthur não vai aparecer na live hoje, gente, porque ele está dormindo. Eu tentei segurar ele, mas não deu, gente. Ele capotou. Então, ele não vai aparecer na live hoje. Às vezes a gente fica no final da live só pra ver o Arthur. Aí ele tá dormindo. Pior que é verdade. Famílias lindas, como que vocês estão? Thelma e família, Zeca e família, Marilza e família, Irineu e família, Filipão, Mamãe, minha sogra, Jéssica, Fernanda, Alexandro. Como que estão todos vocês? Estão bem? Como que tem passado esses tempos, né? São tempos diferentes, tempos de bastante luta, sim, mas também de bastante vitória, porque como é bom glorificar o nome do Senhor, independente da forma, né? Estão todos bem? O que vocês vão jantar? Só pra gente saber aqui. o que vocês vão jantar? Que a Thelma e a Marilza gostam de falar que vão ter um churrasquinho à noite. Não, a Ivonete. Ivonete. Ivonete família, gente é boa, vocês gostam de falar. O Filipão. Que bom, Felipe, que você tá bem. O Arthur acordou, queridos. Carlos, isso é bom. Carlos, Marcelo. O Arthur acordou aqui. Chorando um pouquinho, mas daqui a pouco já passa. Carlos, Marcela, Nátios. Falar que o melhor Nátios que eu comi foi do Carlos. Valeu, Carlos, pelo Nátios. Marilza tá morrendo de fome. Não vai ter nada, Marilza? E o zoião? Frita um zoião, mulher? Não vai ter nenhum zoião aí pra comer? Tem sim, que eu sei. Acho que o Arthur assustou um pouquinho que ele tava dormindo, queridos. Oi, bebê.
Mas ele acordou. Ô, Thelma, a gente também tá com saudade, mas o que vocês têm pra comer de diferente aí? Não tá com fome não. O Arthur comeu muito bem, diga-se de passagem, e ainda mamou antes de dormir. Também acho, Carlos, que a Marilza tá só disfarçando. Queridos, mais uma vez, deixa eu pedir desculpa pelo inconveniente de hoje, que tava tudo certo no programa, no fim não deu certo, aí a gente começou tudo meio atrapalhado, tá? Domingo que vem não será assim, será bonito. Ah, hoje tem pizza, né? Sabia que ia ter alguma coisa assim, se disfarçando. Eu vou ir na sua casa pegar pizza, Marilza. Eu sabia que tinha coisa aí. Salada de fruta? É bom. Eu gosto. Pergunta que não quer calar. Eu gosto de qualquer tipo de salada de fruta, mas Thelma, salada de frutas com leite condensado ou sem leite condensado? Essa pergunta para hoje. E vamos orar, né, queridos? Vamos orar pra gente voltar logo. Eu creio que tá próxima a nossa volta de verdade. Eu acho que a gente vai ter que meio que fazer um mutirão na igreja assim que voltar. Mas vai ser show, queridos. A gente logo a gente tá todo mundo junto de novamente. Que é da saudade mesmo, né? É bom ficar perto. Com leite condensado fica top mesmo. E é bom ficar perto, né? É bom a gente ter esse tempo, assim. Ô, Thelma, com leite condensado, eu sabia que não ia resistir. Eu sabia. Você tava ali segurando. Gente, porque na casa da Thelma tem sempre... Uma vez eu vi com o McDonald's, uma vez tinha um gelinho de Itu. Geladinho, gelinho, do jeito que vocês quiserem, mas que era um big gelinho. E agora é salada de fruta, sim. Mas com leite condensado. O Carlos vai comer nachos. O Carlos e a Marcela faziam um nachos top. Vocês não cobrem eles. Que é o verdadeiro nachos esse aí. Até com pimenta. E olha aqui, né? Pimenta doida, cara. E fica muito bom. Gente linda, eu declaro, junto com a pastora, em nome de Jesus, uma semana cheia de vitória. Para todos, para toda a família, para todos que estão, os que não puderam estar. Bom, a gente vai ter uma semana abençoada do Senhor em nome de Jesus. Vai ser top. Geladinho é paulista? Aqui é gelinho, é isso? Não, o nosso é gelinho, aqui é geladinho. Ah, tá, aqui é geladinho. Ah, gente, que diferença faz? A única coisa que ainda não desceu pra mim é saber que é Vina. Mas entre gelinho e geladinho, tamo junto. Galera linda, um grande abraço a todos, tá? Uma semana abençoada. Eu vi que agora o pessoal já tá saindo, porque eu tenho certeza que estão morrendo de fome. E já vão jantar. Então, um grande abraço a todos. Se você perdeu o culto, assista ele depois. Porque... Que foi? O Carlos perguntou se eu quero pôr purê no gelinho também, né? Não, mas podia... Eu comeria o purê antes e o gelinho depois. Mas podia comer um purê, um cachorro quente com purê e depois um geladinho. Tá. Que cachorro quente com purê é o cachorro quente. O Alexandre, ele tá aí, ele tá de prova. Cachorro quente, que quer cachorro quente, tem que ter purê. Certo, Alexandre? Tamo junto. Eu vou comer um cachorro quente com salsicha e purê, tá? E depois eu pego um geladinho, então. Queridos, Deus abençoe. Não, Felipe, peraí. É assim, Felipe, deixa eu explicar. Eu amo Curitiba, eu já me sinto curitibano, mas eu também sou paulista. E lá, cachorro-quente é purê, lá não é Vina. Queridos, um grande abraço, Deus abençoe a todos, uma semana poderosa do Senhor, uma ótima janta. E se tiverem pedido de oração, pode mandar no grupo. Tchau!